Fala galera, aqui quem fala é o Eli. E aqui quem fala é o meu Pedro. E hoje nós vamos estar estudando sobre o modelo atômico atual. Esse modelo foi desenvolvido pelos três cientistas: Louis de Broglie, Heisenberg e Schrödinger. E em 1924, Louis de Broglie postulou que o elétron pode se comportar como uma onda, cujo comprimento de onda seria, ao contrário, a sua quantidade de movimento. No mesmo ano, Schrödinger encontrou a equação chamada equação de Schrödinger, que permitia calcular a forma de onda dos elétrons dos átomos, sendo que Max Born estabeleceu que a distribuição de carga e massa do elétron em torno do núcleo seria proporcional à intensidade dessa onda. Assim surgiu a nova teoria quântica, que estabeleceu as bases para a construção do modelo contemporâneo do átomo. A aplicação da equação de Schrödinger ao átomo de hidrogênio levou aos seguintes resultados. O elétron em torno do núcleo não se comporta como uma partícula que percorre em certa órbita, mas espalhado por uma larga região do espaço em torno do núcleo, chamada de eletrosfera. Há várias funções de onda que são coerentes com a equação de Schrödinger. Cada uma dessas funções corresponde a um estado quântico diferente que é caracterizado por um valor diferente de energia ou momento angular. De energia e quanto de momento angular são quantizados, ou seja, apenas alguns valores específicos dessa grandeza são possíveis. Os valores possíveis de energia vão depender do sistema em questão. Átomos diferentes com diferentes números atômicos vão ter valores diferentes de energia possíveis, mas sempre a energia será quantizada. Cada valor diferente de energia possível é representado por números inteiros, 1, 2, 3, 4 e assim em diante, que é chamado de nível de energia, representado pela letra N. Já o momento angular tem quantização universal, ou seja, para qualquer que seja o sistema físico estudado, ele só pode ter os mesmos valores do momento angular. Vai, pô! Eu tô aqui mexendo a cabeça que é pra ir. Já o momento angular tem quantização universal, ou seja, para qualquer que seja o sistema físico estudado, ele só pode ter os mesmos valores de momento angular. A quantização do momento angular se dá de duas formas. Tanto seu módulo intensidade é quantizado quanto a seu componente Z. Componente Z é o componente vertical, que se estabelece quando se aplica um campo magnético nessa direção. O momento angular é um vetor cuja direção é sentido dado pela regra da mão direita. Por exemplo, imagine um disco que roda no plano XY. Se colocarmos os dedos, exceto o polegar da mão, na direção e sentido do movimento, o polegar apontará para a direção e sentido. O de número representado entre parênteses denota o estado quântico, por exemplo, o estado M igual a 4, L igual a 2, N igual a 1, denota o nível de energia N igual a 4, L igual a 2 e M igual a 1. É importante entender também que essas figuras se tratam de cortes transversais na eletrosfera, que é tridimensional. A letra N significa número quântico principal, que define o nível de energia do elétron. A letra L significa número quântico secundário, que localiza o elétron em seu subnível de energia. A letra M significa número quântico magnético, que localiza o elétron no orbital e dá orientação dos orbitais. S significa número quântico do spin, que informa a orientação do campo magnético intrínseco do elétron, existindo apenas dois números quânticos de dois spins. Segundo o princípio de exclusão de Pauling, em cada orbital cabem no máximo dois elétrons, sendo que os que não atingirem os dois elétrons estão desemparelhados. No preenchimento dos orbitais são usada a regra de Young, ou regra de máxima multiplicidade, que diz que o preenchimento deve ser feito de modo que se obtenha o maior número possível de orbitais desemparelhados. Ao fazer a distribuição, o primeiro orbital receberá a segunda seta apenas depois que todos os outros elétrons tiverem recebido a primeira seta. Cada valor de L é chamado de orbital. Não confundir com órbita. Orbital não significa que o elétron percorre uma órbita, mas sim que ele está espalhado numa região em torno do núcleo. O estado 1/2 de hidrogênio é o estado de menor energia do elétron, ou seja, tratam-se de átomos cuja eletrosfera é esférica, ou seja, tais átomos são esféricos, não se parecendo com o modelo Rutherford Bohr-Sommerfeld. A eletrosfera se parece mais com a atmosfera terrestre, pois a sua densidade é variável e diminui conforme se distancia do núcleo. Eletrosfera é interpretada como a probabilidade de encontrar o elétron em um certo ponto de espaço, caso fosse possível reduzir o elétron ao estado de partícula. Assim, comumente
A eletrosfera é representada como uma nuvem, em que a densidade de pontos corresponde a E, enquanto que os modelos de órbitas planetárias para o átomo são inconsistentes com as ligações interatômicas. O modelo quântico explica corretamente como se formam as moléculas, bem como as propriedades químicas e físicas das mesmas. Como esse átomo possui apenas um elétron, o seu estado de menor energia corresponde a uma eletrosfera esférica. Este elétron fica no estado 1s. A resposta está no spin. O spin do elétron dota o átomo de H de um campo magnético, ou seja, ele tem um polo norte e um polo sul. Contudo, quando dois átomos de H se aproximam um dos outros, o polo norte D1 se volta ao polo. E aí galera, beleza? Meu nome é João Pedro e eu estou aqui com meu amigo Eli. Oh meu Deus do céu, eu não tô pra ir hoje, velho. Eu não tô pra ir. Cancela aí. Você tá rindo? Cancela aí. Não, velho, será que eu tenho que sentar numa poltrona dessa sem falar? Não, tipo, eu falo, eu sou João Pedro, eu sou Eli e cor. É que o João Pedro fala assim: fala galera, meu nome é João, meu nome é João Pedro. Eu não tô indo, velho. Eu Então vai. Eu vou ser também. Aí, bora levar uma zoeirinha aqui? Bora levar uma zoeira? Bora! Bate esse bonequinho! Bora logo! Pô, esse ficou mais bonito, João Pedro. Ficou porra nenhuma. Pô, Vai Os pro boneco. traficantes da favela. Parecendo aqueles tiozinhos que carpem de roça, eles vai com isso aqui pro lado, ó. Eles vai com isso aqui pro lado, ó. Tá bom, velho, bora gravar. Ai, Bora. que joga. Fala galera, beleza? Quem fala é o João Pedro. Olha ele, tá apaixonado. Ô pai, dá paciência com o jogo. Tá até mais com Não, João, tem que colocar pra gravar ali, pô. Vai. Vamos começar? Fala galera, quem fala é o Eli. E aqui quem fala é o João Pedro e hoje nós vamos estudar um pouco sobre os modelos atômicos atuais. Se você conhece esse modelo atômico, você não vai querer conhecer não, porque é chato pra caralho. Vai, João Pedro! Já o momento... Não, Já o momento angular tem quantização universal, ou seja, para qualquer que seja o sistema físico estudado, ele só pode ter os mesmos valores de momento angular. A quantização do momento angular se dá de duas fórmulas. Já o momento angular tem quantização universal, ou seja, para qualquer que seja o sistema físico estudado, ele só pode ter os mesmos valores de momento angular. A quantização... Não, bravo. Ah, não Eu paga compro o cara. Você estuda. Vem aqui, tá? Você estuda. Vem aqui, tá? Você estuda, rapaz. Você estuda. Vai sentar. Vai. Não, na moral, vamos fazer uma coisa. Vai sentar, você não para quieto, Vai sentar na minha velho. vara, Vou ter que dar um jeito no você aqui, guri. Vai tomar no cu. Senta aí. Eu quero, pô. Não termina. Tá bebendo café, filha da Essa puta? porra aí. Vai tomar no seu cu. Os bagulho é seu, que é você meu. fica- Ô, João Pedro. Não, nós três aqui. Quieto, Não, cu. velho, para de gravar. Quieto, aí. cu. Para de gravar. Tá aqui, filha da puta. Aqui, João Pedro. Água, porra. Produção. H2O, cadê a produção? Produção, cadê o negócio aqui, produção? Produção, velho, a porra do caralho.